Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais um vídeo de resolução de questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Instituto Legados. Nessa aula vamos resolver questões de probabilidade e combinações, vamos fazer algumas combinações. São questões um pouco mais antigas, mas elas ainda servem muito para a gente poder revisar esses assuntos, certo? Para poder colocar, a resolução dele em exercícios mais atuais, certo? Então vamos lá. Ó, temos aqui uma questão que foi de 2016, mas ela vai servir muito quando a gente for fazer questões, como eu falei, questões mais atuais, ela vai precisar dessa base, entendeu? De como montar, certo? Então vamos lá. Essa questão vamos fazer o que enunciado. Ó, Pedro esqueceu a senha de acesso de sua conta no banco. Uma coisa triste, entendeu? Ele lembra que a senha ela é composta por 3 dígitos, onde cada dígito varia de 0 a 9 e que o último dígito é um número ímpar. Qual o total de possibilidades para a senha de Pedro? Então, para montar essa questão, pessoal, vamos organizar aqui os nossos dados, certo? Ele falou que a senha dele ela vai ter 3 dígitos. Essa não é uma questão assim muito trabalhosa, ela é basicamente mesmo como montar a questão para resolver. Então, ela tem 3 dígitos e que esse nosso último dígito aqui, ó, ele é um número ímpar, certo? Vamos aqui, quais são os dígitos que podem ser colocados? É de 0 a 9. Se você contar de 0 a 9, teremos 10 dígitos ao total. Ou seja, quantas possibilidades temos para colocar no primeiro número da senha? Temos 10. Na segunda, ele não falou nada que não poderia repetir os números. Então, quantos números temos na segunda? Podemos colocar 10 também, porque não importa se vai repetir, ler o número ou não, correto? E para o último, ele falou o seguinte, que nesse último, pessoal, ele disse que ele só lembra que é um número ímpar. Então, quantos números ímpares temos de 0 a 9? Vamos contar. Ó, temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, ou seja, 5 números. Então, temos 5 possibilidades para esse último. Agora, de uma forma bem simples, vamos apenas multiplicar as possibilidades. 10, ele vai multiplicar o 10, que vai ficar 100. 100 vezes o 5 vai ser igual a 500. Então, assim, essa é uma questão de análise combinatória simples, mas que você saber montar ela, saber como organizar as informações, ela vai servir para questões mais atuais, para questões que sejam um pouco mais complexas assim na sua análise, porque o trabalho mesmo de análise combinatória, pelo menos essas questões mais simples, que não envolvam combinações mais complicadas, é basicamente você entender a forma como ele organizou os dados, certo? Então temos aqui a nossa letra E, 500. Então aqui sem dúvida, sem muita enrolação, sempre nessas questões vocês observem as restrições que eles vão colocar. Por exemplo, a restrição aqui para o nosso último dígito era que ele fosse um número ímpar. Algumas questões vão colocar, não pode repetir o número. Então, se a gente tiver... Imagina aqui uma situação, certo? O primeiro número aqui, primeiro dígito, pudesse ser os 10. Só que se ficou 1 no nosso primeiro e não pudesse repetir o mesmo, teríamos apenas 9 dígitos. Que a questão já complicaria um pouco, entendeu? Mas dessa forma que a gente já tem a nossa resposta. Então vamos para a nossa próxima pergunta.
Ó, na tentativa de responder uma questão muito difícil de uma prova de concurso, Alberto pretende escolher uma das 5 alternativas ao acaso. Aquela velha questão, ele quer, dar o chute dele, entendeu? Onde apenas uma alternativa é a resposta correta. A probabilidade de Alberto acertar a alternativa correta é... Dê uma pausa, tente resolver essa, certo? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui é uma questão de probabilidade. Então, vai ser a probabilidade de um certo evento acontecer. E esse evento qual é? É Alberto acertar a questão. Quantas alternativas são corretas em uma prova? Apenas uma. A gente espera, pelo menos, certo? A gente espera que pelo menos uma. E quantas são ao total? São 5. Então, é apenas isso. Probabilidade de 1/5. Só que aqui está em valor unitário. Então, vamos ter que fazer a divisão do nosso termo que está acima pelo nosso termo que está embaixo. E fazendo essa divisão, vai ficar 1. Não tem como dividir 1 para 5. Então, a gente vai pegar um 0. E para manter essa equivalência, vamos colocá-lo aqui. Colocar a vírgula. 10 dividido para 5 vai ser igual a 2. Olha só, pessoal, como é uma questão bem simples. Eu trouxe essas duas questões porque elas são mesmo a base, entendeu? Como você montar a estrutura para resolver esse tipo de problema. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você compartilhe com amigos que também estão estudando para concurso, que vai fazer algum concurso dessa banca, ou até mesmo de outras bancas, porque esse é um assunto, digamos assim, bem recorrente em cobrança de concurso. E ter essa noção de como montar essa estrutura vai ajudar muito você. Então, aqui a gente encerra o nosso vídeo. Foi um vídeo bem mais curto se comparado com os demais, mas acredito que vai ajudar vocês. Então, até a próxima, pessoal.